desceu um papel do céu, uma carta, e eu me lembro como se fosse hoje. Era um papel branco escrito em vermelho, numa letra maravilhosa que eu nunca vi na minha vida, e eu tenho essa carta comigo, guardada na minha cabeça. A igreja quer que eu leia, eu vou ler agora, presidente. Paz, Deus, querido Irmandade, esse é o canal Palavras e Testemunhos CCB. Já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e nos comentários deixe seu pedido de oração. Essa comunhão, todos que estão aqui prestem bastante atenção. Irmãos, uns anos atrás a gente sempre gostava de viajar com servos de Deus para aprender. Intuito sempre de aprender, tá? Falar das coisas de Deus, do Senhor. E no ano de 1984, irmão, Deus preparou uma viagem para mim no estado do Acre. O irmão Laudelino, nós viajamos para o estado do Acre. E quando chegamos lá, irmão, encontramos alguns irmãos. No domingo de manhã, 8h30 da manhã, tinha a nossa reunião em Rio Branco, no estado do Acre. Participamos da reunião do ministério. Eu estava com o Paulo Fernandes, o irmão Paulo Fernandes. Ele congregava em Mauá, ele congregava junto de nós sempre. E o Senhor preparou Paulo, ele foi para lá. Ele era auxiliar de cooperador lá em Brasileia, no estado do Acre, divisa com a Bolívia. E quando ele soube que eu fui, irmão, me recebeu no aeroporto, Alfredo, eu não vou te largar, eu vou atrás de você. E ele, irmão, não tinha necessidade, ele era auxiliar de cooperador e estava na reunião do ministério. Ficou do meu lado. E de repente vi um irmão chorando, o outro triste, o outro fazia assim, irmão. Falei assim, está acontecendo alguma coisa, Paulo? Ele falou assim, irmão Alfredo, nós estamos muito tristes. Falei, o que foi, Paulo? Ele falou, irmão, conhece o Pedro Torquato? Falei, não lembro dele. Falei, ele já congregou no Alvorada. O irmão veio, o irmão vai lembrar dele. É um diácono nosso aqui de Brasileia, mas muito amoroso. Um homem de Deus, irmão. O que está acontecendo? Ele falou, não, irmão, faz quase um ano que ele não congrega. E hoje ele não veio na reunião, ele não falta. Estou percebendo que acho que esse irmão não vai ficar mais no ministério. Ele teve uma desavença aí com o ancião, parece que brigou, discutiu, e ele está afastado. Isso entristece nós porque é um homem de Deus. Olha aí, irmão, tá vendo? Todo mundo chorando, sentindo a falta dele. Esse homem não pode largar nós, irmão. Ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, que demônio atrevido, né, Jeremias? Eu dobrei o joelho para orar, uma oração de comunhão. O Senhor falou no meu coração, levanta da oração, se põe aí, porque eu vou falar contigo pela palavra, e vai lá visitar esse homem lá na casa dele. Levantei da oração, sentei lá, o Laudelino levantou, pregou a palavra, e não é comum, irmão, numa reunião do ministério, irmão Jeremias está aqui, sabe disso, mas Deus tomou aquele servo naquele dia, irmão, ele pregava a respeito de Esaú e Jacó. Quando Jacó encontrou com Esaú, irmão, os dois tinham uma certa desavença, mas o Senhor tomou uma coragem em Jacó, e antes de encontrar com o irmão dele, ele se inclinou 7 vezes à terra e deu um abraço no irmão. E o Senhor, tomando o servo nesta linhagem, bateu assim para mim, irmão Jeremias, e falou, irmão Alfredo, se Deus está te mandando em algum lugar, vai que eu estou contigo. Porque o Paulo, eu falei, Paulo, é lá na casa do Pedro. Ele falou, vamos agora, você que sabe. Eu falei, terminar a reunião, a gente vai para lá. Irmão, terminou a reunião lá em Rio Branco, almoçamos rápido e pegamos uma condução. De Rio Branco até Brasileia são 300 quilômetros. Só que nós tínhamos que ir no meio da mata, um ônibus difícil, irmão. Só para os irmãos terem uma ideia, 300 quilômetros, hoje você pega uma estrada, 3 horas no máximo, 3 horas e meia. Nós saímos de Brasileia a 1h da tarde, irmão. Chegamos lá, saímos em Rio Branco 1h, chegamos em Brasileia 2h da manhã. Irmão, cansados. O ônibus quebrou no meio da mata. Os índios lá, irmão, um índio que veio tudo quanto que é lugar, levou as coisas nossas embora. Só ficou uma maleta de mão que estava junto comigo. E levou tudo embora, irmão. E quando nós chegamos na casa dele, ele morava na beira do rio. Um homem muito pobre, muito simples, irmão. E nós dobramos o joelho, só oramos um pouco, fomos dormir. 5h da manhã levantamos.
e fomos a pé na estrada de Assis Brasil, no quilômetro 36. E fomos caminhando, irmão, era necessário andar mais de 30 quilômetros a pé, porque era um trecho muito difícil, não entrava carro, não entrava nada lá. Irmão, mas agradeço a Deus que já tinha caminhado 10 quilômetros a pé, estava cansado, sem dormir à noite, mas quando Deus manda, nós temos que fazer o que Deus manda. Estava eu, Paulo, andando, passou um caminhão, irmão, tinha 2 sacos de milho num varão atrás, e gente na frente, o caminhão bateu assim na porta, e falou assim: pulam aí atrás, que eu levo vocês até lá. E eu segurando num saco do milho, o Paulo segurando no outro, irmão, aquela poeira, um calor, como o Ruth falou, lá, semelhante lá no lugar onde ele esteve, 40 graus de calor, e nós no sol, aquela poeira, irmão, me lembro como se fosse hoje. Foi naquele momento que o Espírito de Deus desceu sobre nós. Um sol, um calor terrível, aquela poeira vindo, e o Senhor me visitava como está visitando agora. Eu fui tomado numa linguagem espiritual. Quando olhei para o Paulo, ele estava a mesma coisa. Eu falei: Paulo, o que você está sentindo? Ele falou: Deus aqui, irmão Pedro. Eu falei: Deus está aqui entre nós, Paulo. Quando falávamos essas palavras, o motorista bateu na porta e disse: desce que aqui é o 36. Irmão, e descemos lá e fomos caminhando no meio do seringal, e quando estávamos numa distância de 100 a 150 metros, avistamos a casa do Pedro, uma folha, uma cobertura, irmão, de folha de coqueiro assim, uma entrelaçada na outra, um chão batido de terra, uma casa simples, humilde de barro. E quando eu olhei, irmão, bendito é o nome do Senhor, o Pedro Paulo falou para mim: olha, irmão, foi de lá que ele mora, ele deve estar lá, irmão, sofrendo. Esse homem começou a chorar. Quando ele saiu na porta, fazia um serviço artesanal. Eu peguei, irmão, me lembrei da palavra que Deus havia mandado, peguei aquela sacola, joguei na mão do Paulo, falei: Paulo, segura aí para mim, e saí correndo, irmão. Quando o Pedro viu de longe que era eu que estava correndo, largou o que estava fazendo e veio correndo ao meu encontro. E eu correndo, ele correndo, eu abri os braços, ele me abraçou. Vocês creem nessas coisas que Deus faz? Abraçado com ele, pele e osso, muito magro. E eu olhei no semblante dele, falando em língua com ele falando em língua comigo. E ele falava em língua e fazia: vamos para minha casa. Entramos dentro da casa dele, o chão batido de terra, irmão, me lembro como se fosse hoje. Eu dobrei o joelho aqui, ele dobrou o joelho ali, o Paulo dobrou o joelho aqui, e nós ficamos dando glória, chorando e falando língua e dando glória, cerca de mais de meia hora, irmão. Quando de repente eu falei: Senhor, dá a voz de oração aos teus servos, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor falou: hoje não tem oração nesta casa. Glória a Deus! Eu falei: Senhor, como não tem oração? Viemos aqui para orar com o irmão. O Senhor falou: hoje não. Hoje você é um carteiro irresponsável por entregar uma resposta de uma carta ao meu servo, que ele escreveu no seu quarto com o joelho dobrado uma carta de renúncia do seu ministério. Ele não teve força de entregar aos anciãos da terra, e dentro do seu quarto ele de joelho dobrado orou e leu a carta e entregou para mim no reino da minha glória. E eu te trouxe você aqui para dar resposta ao meu servo da sua carta que ele escreveu. Creia nessas coisas agora. Naquele momento eu falei: Senhor, cadê a carta? Que eu não tenho papel nenhum, roubaram tudo na nossa viagem, Senhor, não tenho mais nada aqui comigo. O Senhor falou: não, essa carta vai descer do céu, fica aqui de joelho direito. O Senhor falou comigo, porque eu estava inclinado ao solo, e quando fiquei de joelho, irmão, reto, o Senhor falou: levanta a tua cabeça. Eu levantei com os olhos fechados. A igreja acredita nessas coisas, irmão. Desceu um papel do céu, uma carta, e eu me lembro como se fosse hoje. Era um papel branco escrito em vermelho, numa letra maravilhosa que eu nunca vi na minha vida, e eu tenho essa carta comigo, guardada na minha cabeça. A igreja quer que eu leia, eu vou ler agora, presidente. Vocês permitam, meu irmão, que podemos bater relatares de povo, como Deus responde a oração do seu povo na terra. E me cantarem aleluia. Passar a orar, meus irmãos. Eu agradeço a Deus, irmãos, que são sinais
sensação de morto, nem de enfermidade. É obra puramente espiritual. Glória ao nome do Senhor. Que eu não me contenho, as lágrimas caem, a virtude de Deus entra, porque são coisas muito puras, muito sinceras. Irmão, eu me lembro como se fosse hoje, veio uma carta, a igreja preste atenção. E eu vi, irmão, que estava escrito, os irmãos sabem, quando nós vamos escrever uma carta, irmão, a gente escreve primeiro o nome da cidade, o dia, o mês e o ano. E na carta estava escrito desta forma: céu, 15 de setembro de 1984. Caro servo de Deus Pedro Torquato, venho através dessa das mãos do meu servo, a 4.500 quilômetros de São Paulo, te entregar a resposta de uma carta de renúncia que você me entregou aí dentro do seu quarto. Quero te dizer que eu não aceito o teu ministério e que te devolvo agora a virtude do meu espírito, a evidência de nova língua. Quando de repente, irmão, a mulher dele que vem escutando aquelas vozes veio correndo e pegou um pano branco na cabeça, colocou, Deus selou a esposa com a promessa do Espírito Santo. A igreja da glória e creia nessas coisas que naquela hora ali, irmão, estava escrito desta forma. Irmão Pedro, recebe novamente a sacola, recebe novamente o teu ministério, pega o dom de Deus que eu estou te dando agora. Eu só vou aceitar teu ministério quando eu te recolher para o reino da minha glória. Assinado Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus. Glória! E fica na comunhão que hoje o diabo vai correr da vida de alguém. Hoje é dia do demônio correr, irmão. Aleluia! Olha o que o Senhor está fazendo. Já fez alguma coisa para comermos, e alguma coisa lá. Alemar, dávamos por conversar, porque a glória de Deus era muito grande dentro daquela simples casa. Saímos, irmão. Eu cheguei para o Paulo e disse: Paulo, que dia é hoje? O Paulo falou assim: irmão, hoje é segunda-feira, dia 17. Aí, irmão, me caiu uma tristeza dentro de mim. Falei: Paulo do céu, eu errei, Paulo. Alfredo, não fala uma coisa dessa. Você vai me deixar triste falando isso. Não, Paulo, eu errei. Hoje é dia 17, hoje é. Mas eu vi na carta que eu li para aquele homem, irmão, dia 15 de setembro. E, irmão, no amor que ele tem, ele disse assim: mas, irmão, dia 15, não se preocupa com data, o importante é que Deus devolveu o dom para ele, a casa está liberta, Deus selou a esposa com a promessa. Mas, irmão, eu falei: Paulo, Deus faz as coisas certas, Deus não erra, irmão. Não foi Deus então? Deus não erra, ele faz tudo certo, não é? Está tudo certinho. E aquilo ficou na minha mente, irmão. Ficou na minha mente. Eu fiquei embora. À noite lá, nós chegamos lá, congregamos na Bolívia. Eu falei: Senhor, se foi o Senhor que me mandou lá, o Senhor tem poder de manifestar um sinal nesta igreja da Bolívia hoje. Onde lá tem o irmão Júlio Caiuba, bem perto quando atravessamos o rio por um barco, irmão, e congregamos. Tinha um boliviano que estava sentado com um cristão, me lembro como se fosse hoje, sozinho na sala. Irmão, quando eu entrei lá, ele olhou para trás, ele olhou e falou assim: irmão brasileiro. Falei: sim, irmão, me dá cá um abraço, irmão. Quando eu abracei ele, Deus batizou o boliviano com a promessa do Espírito. Ele falava língua.
língua, e depois ele se acalmou e disse para mim, irmão, eu estou tão provado, irmão, que hoje entrei dentro desta casa de oração, e quando ouvi, irmão, disse, Senhor, se for brasileiro, o Senhor me liberta, e o Senhor me libertou, glória a Jesus. Obrigado, irmão, na Bolívia, voltamos, foi na segunda noite, na quarta teve Santa Ceia em Brasileiro, irmão congregante estava lá dentro da igreja, nos primeiros bancos da frente, e lá os irmãos é do lado direito, as irmãs do lado esquerdo, e eu estava sentado assim, o ministério assim, irmão, de repente uma manifestação de língua, porque aquele povo ama muito Pedro, irmão, quando eu vi o povo dando glória, eu olhei para trás, o Pedro Torquato vindo no corredor, me deu um ósculo pro Paulo, sentou lá, o irmão Laudelino subiu, atendeu e falou, irmão, a reconciliação está aberta. O Pedro subiu, irmão, olhou para a Irmandade e disse, irmãos, agradeço a Deus nesta noite por estar aqui no meio de todos vós. Irmão Edmundo, por favor, eu quero dar um abraço no irmão. Os dois se abraçaram, se reconciliaram em cima do púlpito. Glória a Deus! Agora quero contar para a Irmandade que no sábado, no dia 15 de setembro, eu escrevi uma carta de joelho dentro do meu quarto. Eu entreguei por Rei da Glória para ele receber o meu ministério, porque não tive coragem de entregar para os irmãos. Eu falei, Senhor, se tu estás comigo, me responde essa carta até meia-noite, irmão. Mas eu entendo, eu compreendo que o ônibus atrasa, que tudo fica complicado, mas a carta que o servo de Deus levou lá em mãos para mim na segunda-feira tinha a data de 15 de setembro. Deus abençoe a todos que ficou até o final desse testemunho. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.